Joel, tudo bem? Cara, Tudo agradeço bem, aí você cara? ter Tudo bem? aceitado esse convite aí de estar participando a gente aí no ExpressaCast. Eu que Para quem não, agradeço, fico para quem não honrado. conhece, eu vou dar um pequeno spoiler aí, ó. Esse aí foi um grande mestre meu, foi uma das pessoas que me ensinou a ser quem eu sou hoje como psicólogo, a pensar como eu penso e ter o meu pano de fundo nas ações que eu tenho em relação a todos os meus trabalhos. Então, antes de começar, cara, eu queria agradecer aí pelo conhecimento, pela paciência. Quando eu fui. Obrigado, viu, Joel? Eu que agradeço, eu fico honrado, feliz, né, de ver um ex-aluno também se aventurando em vários processos e tendo sucesso, né? E enquanto professor, a nossa maior alegria é ver os alunos nossos tendo sucesso profissional e também na vida, que eu acho que é o mais importante. Então, me sinto honrado de estar participando aqui. E o que eu puder contribuir com você e com vocês que estão assistindo e irão assistir esse podcast vai ajudar muito a também te entender se nós estamos indo por um caminho interessante ou a gente pode repensar a rota, não há problema nenhum nisso. Exatamente, cara. Você tocou uma palavra muito legal que é rota, que era algo que a gente vai conversar hoje. Porque, como eu disse, né, eu fui estudante de psicologia, você foi meu professor, hoje você chegou num posto muito alto, que é diretor, e eu queria falar sobre isso, justamente a parte de carreira. É uma profissão diferente no mercado, ser psicólogo, você tem uma abertura gigantesca de campo de trabalho. E a tua história, cara, tem algo muito especial pelo fato de você conseguir chegar num posto bem alto dentro de uma escola, dentro de uma hierarquia. E eu sei que é difícil. É uma pegada até dolorosa, até, porque é uma enxurrada de coisas, de problemas. E é interessante o pessoal saber. Porque como são poucas pessoas que chegam nesse posto, tem gente que estuda e gostaria de chegar lá. E Sim, com como certeza. o tema de carreira vai ser um tema que a gente vai trabalhar muito mais aqui no ExpressaCast e com alguns conteúdos que a gente vai fazer, é bem relevante a gente trazer histórias diferenciadas, né? Sim. Well, se E, apresenta para o pessoal aí, fala um pouco das suas qualificações, das suas graduações, para a gente poder começar aí. bom, são muitas porque assim, estudar para mim sempre foi um caminho, né? E eu trilho esse caminho até hoje, nunca deixei de estudar na minha vida. Legal. Então entrei na faculdade com 17 anos, na psicologia com 17 anos. Não sabia muito bem o que eu queria. Eu estava entre psicologia e filosofia, mas eu fiz vestibular para administração, fiz vestibular para tecnologia da informação na época, fiz vestibular para comunicação, né? Ou seja, tinha alguma coisa a ver com pensar e comunicar, né? E no final das contas eu tinha uma banda, né? Tinha uma banda de rock e flashback na época, e eu também estava escolhendo algo que pudesse fazer eu pensar, porque isso me facilitaria escrever músicas. E aí psicologia foi um caminho. E sou muito grato por ter escolhido psicologia. Hoje eu tenho entendimento de que se eu tivesse escolhido outra profissão, eu também me dedicaria o tanto quanto eu me dedico em psicologia. Mas eu acertei em ter escolhido psicologia, porque é algo que eu gosto, é algo que fico feliz em ter habilidade e desenvolver as habilidades que eu tenho frente a esse processo. Então eu entrei em 2003 na psicologia, me formei em 2007. Foram 5 anos que me desenvolvi muito. A psicologia ela nos auxilia a não a resolver o problema, mas nos auxilia a entrar mais dentro do problema, a ficar mais a fundo do problema, né? Não ensina a resolver, a gente vai aprendendo isso no decorrer do caminho e a gente vai entendendo que a gente não resolve problemas, mas a gente dá a mão para as pessoas para a gente entender junto qual é o caminho a ser percorrido, né? E aí, terminando a psicologia, eu fui trabalhar, então trabalhei por muito tempo, trabalhei em ONGs, né, no terceiro setor, fiz também atendimento clínico, até hoje eu faço alguns atendimentos clínicos. Hoje eu faço atendimento clínico para manter ainda a estrutura, né, do atendimento, que eu também dou supervisão para psicólogos e psicólogas e para estudantes de psicologia. Depois disso,
eu me enveredei, queria continuar estudando, então me enveredei a buscar um mestrado, passei no mestrado na Unicamp de Ciências Sociais, mas aí quando foi para eu fazer minha inscrição, eu declinei, pensando que isso poderia me deixar fora do caminho da psicologia, e aí eu me inscrevi no mestrado em Psicologia da PUC, São Paulo. Eu consegui passar, eu consegui a bolsa CAPES, então a bolsa me auxiliou muito nesse processo. E aí fui fazer mestrado em Psicologia Social no Núcleo de Psicologia Política e Movimentos Sociais lá da PUC São Paulo com o professor, o grande professor Salvador Sandoval. E nisso, quando comecei o mestrado, já comecei a procurar lugares para dar aula. E eu trabalhava no terceiro setor, trabalhei na PAI, trabalhei no CRES também, que é o Centro de Referência Especializado em Assistente Social. E aí comecei a buscar aula. E foi aí então, né, porque eu tenho uma vereda muito na psicologia humanista, mesmo tendo o meu pé na psicologia social, a psicologia que eu atuo, ela está muito embebida, muito embasada dentro da psicologia humanista, principalmente na abordagem centrada na pessoa de Carl Rogers. E foi isso que também te encantou, né, Rafa? Isso aí. E aí eu comecei a procurar aulas na região de Araras ali, então Leme, Limeira. E aí eu fui convidado para fazer um processo seletivo para dar aulas na Anhanguera de Leme em 2012. E aí em 2012 eu fiz esse processo seletivo. Esse processo seletivo ele continha, você recebia no dia qual que era seu tema, e você fazia uma aula sobre esse tema e apresentava para a coordenadora, que eu agradeço muito, que é a Heloísa, e também para o diretor da faculdade, que é o Fernando, que hoje é meu amigo. Fiz essa aula, se eu não me engano, a aula era sobre preceitos científicos e históricos, preceitos filosóficos, históricos e científicos da psicologia humanista. Era um tema bem complicado até. Cara. Mas fui bem, fiquei feliz, né? Entrei dando aula, então já dando supervisão em psicologia humanista, que foi uma escolha que eu fiz na minha graduação e ter enveredado para a ACP, que é abordagem centrada na pessoa. E comecei a dar aulas de psicologia humanista e também supervisão em psicologia humanista na abordagem centrada na pessoa. Isso em 2012, então lá com 26 anos. Hoje eu estou com 37, então já faz uma caminhada aí. E aí continuei dando aula depois de 2 anos, depois de 4 anos dando aula, 2 anos, 3 anos eu acho. Fui convidado para ser coordenador de clínica escola, lá no curso de psicologia da Anhanguera de Leme. Aceitei com muita honra, então virei então coordenador de clínica escola em 2014. Isso então foram 2 anos, 2014, então 2012 eu entrei, 2014 eu me tornei coordenador de clínica escola. Continuei fazendo meu trabalho e aumentando o arcabouço de estudantes que tinham interesse na psicologia humanista, e começou a ter bastante gente com interesse de psicologia humanista. Fiquei muito feliz. Aí trouxe o Eduardo, que é um amigo meu pessoal, que também é da psicologia humanista, então a gente potencializou a psicologia humanista dentro da psicologia. E claro, a minha veia em psicologia social, né? Isso fazendo mestrado. Terminei o mestrado em 2013, então entrei no mestrado em 2011, terminei o mestrado em 2013. Em 2014 me tornei coordenador de clínica escola. E aí em 2015 entrei no doutorado, também financiado pela Bolsa CAPES, lá na São Paulo, no mesmo núcleo, que é o núcleo de psicologia política e movimentos sociais. E aí em 2016 aí eu fui convidado para ser coordenador de curso de psicologia da Anhanguera Leme. E aí também com muita honra eu aceitei esse desafio. Então eu já estava no mestrado e também coordenador de curso de psicologia na Anhanguera de Leme. E aí fez um bom trabalho. A sua turma que tirou 4 na ENAD? Foi a sua turma que tirou 4 na ENAD. Então foi a melhor nota do ENAD em psicologia do país na época. Então o curso de psicologia lá é nota 4.
Sou muito honrado, até agradeci a sua turma bastante por isso, né? E aí o mestrado, o doutorado foi de 2015 a 2019. Entreguei meu doutorado, então, no dia 7 de julho e apresentei dia 31, fiz minha defesa dia 31 de agosto. Aí no dia 3 de setembro eu comecei a fazer direito. Aí eu fiz um semestre de direito, daí eu falei, não dou mais conta de ficar indo em aula, tá? Todo dia, muita de segunda a coisa. sexta, não dá. E trabalhando, eu falei, não, pra mim eu já fiz a minha parte, terminei aqui. Aí, esse meio tempo entre o doutorado, eu fiz uma especialização em saúde pública também, então eu tenho especialização em saúde pública. Depois do mestrado, comecei a fazer direito, não tinha energia para ir todos os dias em aula, então eu falei, olha, eu vou terminar esse semestre e vou mudar para sociologia, que eu gosto bastante. Então sou formado em sociologia também. Então e fiz uma especialização em psicoterapia na abordagem centrada na pessoa e estou terminando agora uma graduação em técnicas integrativas, práticas integrativas, as PICs, também, que hoje é aceita pelo SUS e tem lá todo o processo do Ministério da Saúde. Legal. E depois de um tempo, em 2019, eu fiz um processo seletivo. No começo de 2020 eu fiz um processo seletivo. Me chamaram para fazer um processo seletivo para ser diretor de faculdade, né? Aí, sem muita pretensão, eu fiz para entender como que era o processo seletivo. E aí eu passei. No mesmo dia me ligaram falando que ok, você passou, então você embarca, isso era uma sexta-feira, você embarca para Porto Alegre segunda-feira. Caramba! Falei, nossa, calma aí. Como é que é isso aí? Calma aí. Assim, de vida do dia pra noite. Então, calma aí. Aí eu falei, preciso pensar esse final de semana e na segunda-feira eu te dou um retorno. E aí, esse final de semana foi muito importante para entender muitas coisas. Aí, segunda-feira, eu aceitei a proposta. Mas o que é importante, Rafa, é que em nenhum momento eu decidi que essa era a minha vereda. Em nenhum momento pensei assim, bom, o que eu quero, o que eu almejo é ser diretor. O que eu busco é ser professor, eu sempre quis, né? Mas ser coordenador, isso foi acontecendo, né? Mas o meu foco era sempre fazer o melhor que eu estava fazendo naquilo que eu me propus a fazer. E as pessoas foram reconhecendo isso e me permitindo crescer. Cara, isso é legal, né? Mas nunca fiquei ludibriado ou fiquei buscando incessantemente ser alguma coisa. Eu quero ser coordenador, eu quero ser diretor. As coisas foram acontecendo porque o trabalho que eu fazia, eu tentava buscar o melhor possível, porque para mim o mais importante era o quanto os alunos saíam melhor formados para manter a psicologia viva e ética do jeito que eu acredito que a psicologia deva ser. E as coisas foram acontecendo, né? Até o ponto assim, quando me chamou para ser diretora, eu não sei se eu queria ser diretor. Porque eu entendi, hoje eu ganho melhor, sendo psicólogo, ganho melhor. A questão não era isso que eu esperava, não é uma questão só financeira. Eu sabia que tem muita gente hoje que não tem um bom salário, quem ganha um salário mínimo é muito difícil viver hoje. Eu entendo bem isso, respeito muito bem isso, essa questão das classes sociais, mas eu fiquei em dúvida se eu queria realmente subir de cargo ou não. Porque nunca foi minha seara buscar ser diretor, né? Ou buscar ser... Eu lembro que eu falava quando eu estava sentado fazendo graduação que eu queria ser doutor antes dos 35 anos. E eu terminei doutorado com 34. 33, 34 anos. Então isso era meu foco. Esse era meu tiro. Eu quero ser doutor. Porque eu vi os professores falando com tanta classe, tanta base. Eu falei, eu quero isso para mim. Então eu me esforcei. Eu falei, eu quero isso para mim, eu quero ser doutor. Porque eu quero dar aula e eu quero falar com propriedade aquilo que me engaja, aquilo que me dá vontade, sabe?
E aí eu fiz isso. Agora, o trabalho foi a consequência do trabalho que eu realizei, Sim. né? Que é o mais importante. Então, hoje eu tenho 4 especializações, 2 faculdades, terminando uma outra, e tenho mestrado e doutorado. Mas assim, é uma coisa que não me envaidece, que eu tenho esse conhecimento aqui. Uhum. Mas uma pessoa que trabalha, por exemplo, com horta, sabe mais de horta do que eu. Entende? Então eu tenho esse tipo de inteligência, eu tenho esse tipo de Sim. conhecimento, mas isso não invalida o conhecimento das pessoas, sabe? Eu não É sei isso tudo, aí. não vou saber tudo, mas o que é mais importante eu acho que se as pessoas querem se dedicar àquilo que sabem fazer e que têm vontade de fazer, ponto, é isso. As coisas vão acontecendo como tem que acontecer, com possibilidades como tem que acontecer. Eu entendo, né, a ideia neoliberal da questão da meritocracia. Eu não acredito na meritocracia. Eu saí de um lugar, de uma vila, né, que, enfim, uma vila que tinha tudo para eu não me envolver com coisas que não me auxiliariam na minha caminhada. Não me envolvi, então tive uma boa educação dos meus pais, agradeço muito e honro muito meus pais por isso, honro muito meus amigos também, né, que cada um da sua maneira tem sucesso na vida. E para mim o sucesso na vida hoje não é o cargo que eu ocupo, mas é a saúde mental que eu cultivo. É isso aí. Porque isso não adiantaria nada se eu não tivesse saúde mental, tá aqui adoecendo. Não acho isso nem um pouco louvável. Achar que, olha, eu estou ganhando bem, estou num cargo bom, mas minha saúde mental está ruim. Não, não vale a pena. Não vale a pena você estar num lugar onde a sua saúde mental não esteja equilibrada. Então se equilibre. Se você estiver com a saúde mental equilibrada e entender que aquilo não te faz bem, não vale a pena ficar. Então Cara, hoje, você falou duas coisas muito importantes que eu trabalho muito, que é a questão de você ser sua melhor versão. Então você trabalha em cima desse ponto muito forte e que culmina em três coisas, né, cara? Que é inteligência, experiência e garra. Se você está buscando ser sua melhor versão, se você está estudando constantemente, e se você realmente está fazendo aquilo que você precisa fazer, você vai chegar. é isso. E as oportunidades vão se abrindo, né? Você tem que se dedicar muito àquilo que você está fazendo agora. No Pensar aqui no e momento agora. presente. Isso aí. Pensar no momento presente. O que eu estou fazendo é a minha melhor versão? É da melhor maneira? É. Se você ficar muito pensando, eu estou fazendo isso agora porque eu quero algo melhor lá na frente, não estou dizendo que isso é errado pensar, Sim. mas você atravessa os tempos. E aí quando você cria uma expectativa, né? E aí quando você cria uma expectativa que é aquele lugar que você quer ocupar, todos os outros lugares que vão aparecer para você, que pode ser um bom lugar também, você rechaça. Sim. Que é Tem que estar uma aberto. renúncia. E às vezes a renúncia é muito grande. Precisa estar aberto às oportunidades, porque as coisas conversam com você, Rafael. É que nem na As coisas faculdade, né? conversaram comigo. Quando a gente está cursando psicologia, a gente chega num ano que a gente tem que escolher a nossa abordagem. E no fundo não é a gente que escolhe. É isso, é Né? No isso. E a gente fundo é entende isso. bem disso porque as pessoas acabavam não escolhendo a psicologia humanista porque era algo que era de uma sensibilidade e de uma inteireza visceral que as pessoas pouco entendiam, porque as pessoas têm medo daquilo que elas não têm controle. E o controle é uma ilusão, né? A gente não tem controle de nada. Mas eles têm essa ilusão, e como a gente também tem, que controlava quando tinha alguma técnica específica, não que a psicologia humanista não tinha alguma técnica, mas eles fugiam da psicologia humanista porque era uma coisa que era visceral. Tinha uma atenção, e você viveu isso na supervisão, Sim. e muita coisa cai por terra quando você vai na supervisão. Porque tem muitas Exatamente. pessoas que entram na supervisão imaginando que sabe fazer, e quando você vai fazer, você não sabe. E aí não saber é melhor do que saber. Não Ter- estar ter- preparado é melhor do que estar Ter preparado. consciência que o seu corpo é sua ferramenta de trabalho é difícil. Sim, com certeza, com certeza. E aí
trabalhar isso e ver a evolução dos estudantes na supervisão. Eu amo dar supervisão. Porque você pega o aluno quando ele entra e quando ele sai, você vê a diferença. E não é uma diferença só voltada para a psicologia, é uma diferença para a vida. Isso aí. Porque vocês, e eu percebo isso até em você também, vocês nesse 1 ano e meio que teve de clínica em psicologia humanista, na abordagem centrada na pessoa, vocês mudaram o seu pensamento sobre a vida, a sua atuação na vida. Mudar a vida eu acho que é mais importante, né? Eu vejo que, não que seja diferente das outras, mas a psicologia humanista, ela tem uma pegada muito forte em você ser, né? Ela parte primeiro de você para depois você experimentar o mundo. E essa troca te transforma. Eu mudo as coisas e as coisas me mudam. E essa ação faz eu me perguntar quem que eu estou sendo, para quem que eu estou ali, qual que é a minha função, o que que eu estou sentindo. E isso faz a troca com o teu cliente ser muito melhor. O Rogers tem uma coisa importante que ele fala: quanto mais eu me conheço, melhor eu estou com o outro. Sim. E aí nas supervisões, tinha supervisões que a gente parava só para falar do que nós estamos sentindo, do que nós estamos pensando, quem somos nós. Porque isso facilitava você a ter mais possibilidades de empatia. Né? É a parte mais difícil. É a parte mais difícil. E você lembra, né, que muita gente travava, muita gente ficava mal com isso. Sim. Né? E é importante, porque se eu não mexer naquilo que está decantado, eu não sei o que está acontecendo. Porque é fácil falar da vida dos outros, mas quando você sente e você precisa trabalhar, é difícil. Eu costumo dizer que a abordagem que eu sigo na psicologia, para ser mais simples a minha explicação, eu falo que o meu espaço terapêutico, ele é consequência da pessoa que eu sou. Quanto melhor pessoa eu for, melhor vai ser o meu espaço terapêutico para as pessoas. Então, nasce muito desse lugar aí, dessa água aí. É muito legal, cara. Precisa de muita leitura, né? Precisa. Sabe quanto que a gente lê. A gente precisa de muita leitura e muito discernimento de quem nós somos. E aí você vai. Aí que é o equilíbrio da saúde mental. Exatamente. Né? Então, me dedicar àquilo que eu gosto de fazer me possibilitou abrir portas. Eu tive a possibilidade de escolher se eu queria ou não, né? Mas eu sou uma pessoa que gosta de experimentar. Então, fui experimentando. E mais uma coisa que eu aprendi e aprendo cada dia mais é não deixar de ser quem você é. Sim. Porque se você cria uma imagem, você vive daquela imagem e essa imagem não tem a ver com a sua essência, a sua saúde mental não te acompanha, né? Então, sou um diretor de faculdade que talvez muda um pouco do perfil do que as pessoas entendam o que é um diretor de faculdade, né? O que é um diretor de negócios, que é o que meu papel também fazer negócios. Mas eu fujo um pouco essa figuração, mas porque eu consigo ser quem eu sou. Mas não é fácil. Você tem que fazer várias batalhas e se firmar muito para ser quem você é e ao mesmo tempo entregar o que precisa entregar dentro do trabalho. Eu demorei 4 anos para poder montar um treinamento de mindset. Um dos objetivos que eu tenho pessoal com o meu treinamento é ajudar a pessoa a fazer coisas. É o quê? É pensar, sentir e fazer a mesma coisa. Criar esse alinhamento é você poder ser sua melhor versão, é você poder realmente ser íntegro naquilo que você está fazendo. Nas coisas que você faz. Porque se você você se torna alguém melhor. Mesmo em situações ruins, porque você vai conseguir aprender com elas. Cara, é diferenciado. Tem um que te suga dentro desse mundo, né? Sim. E como a psicologia é um campo plural, né? A formação em psicologia é pluralista. Você passa por psicologia organizacional, psicologia clínica, psicologia social, você passa por questões voltadas para a educação, para a saúde. Né? Sim. E eu sempre busquei isso, ter esse dinamismo dentro do curso de psicologia para mostrar para o estudante todas as vertentes para ele poder escolher. Sim. E hoje eu
percebo o quanto que isso foi necessário, até para mim, enquanto hoje gestor, né? Tive que reaprender coisas de gestão. E nem sempre foi meu forte, mas eu consigo colocar muito daquilo que eu entendo hoje de mim mesmo. E com a psicologia, essa transição com a psicologia, para eu buscar excelência naquilo que me é proposto enquanto gestor de uma faculdade. É essa que é a minha busca, sempre mantendo presente, fazendo melhor aqui, porque eu não almejo. Para onde que eu vou agora? Bom, sou diretor, para onde que eu vou? Eu não sei. Eu não sei. O que me importa agora é eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer agora. Isso aí. E vamos lá, e vamos seguir. Né? Então essa parte pluralista da psicologia, e por isso que eu acertei em escolher a psicologia, me permite flutuar, navegar em vários lugares. A psicologia me permite hoje navegar em vários lugares e me permite fazer vários trabalhos. Sim. E também conversar com coisas que muitas vezes é esquecida ou coisas difíceis de serem conversadas. Exatamente. O ExpressaCast aqui, o nosso canal, ele nasceu dentro desse mundo que você está falando. Quando eu pensei em montar um podcast, é justamente porque a minha formação permite eu navegar em centenas de assuntos diferentes sem fugir de uma essência que é, em qualquer assunto que você vai lidar, existe alguém. E esse alguém está sofrendo, está pensando, está projetando, está construindo. Então, cria esse espaço de escuta, cria-se um espaço de fala. Então é muito legal. Muitas vezes, por nós termos a base da psicologia, isso nos dá uma tranquilidade em saber o que a gente está fazendo. Né? Claro, não posso negar que tem psicólogas e psicólogos que não fazem um bom trabalho em psicologia, a gente sabe disso. Né? E eu tento sempre me olhar, me observar para que eu continue fazendo um bom trabalho na psicologia, eticamente. Sim. E também nas questões sociais. Né? Mas o que eu fico pensando é que, sabendo dessa base, a gente tem possibilidade de flutuar em outros campos que muitas vezes são pouco explorados. Porque as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que estão nos assistindo, pode ser que uma fala que eu diga aqui faça muito sentido. A gente tem muita responsabilidade naquilo que a gente fala. Exatamente. Principalmente quando a pessoa pega só a fala e não entende o contexto, né? Isso aí. Então nós somos muito responsáveis por aquilo que a gente fala, que pode mudar a vida de uma pessoa, pode fazer mal para a vida de uma pessoa. Exatamente. Então a gente tem que ter muito cuidado na nossa construção da narrativa, a construção da parte do espaço do pensamento, porque pode ser, as pessoas que estão nos assistindo, elas vão estar assistindo e pode ser que alguma coisa dê um gatilho nela. Sim. Então eu me preocupo. Nas minhas redes sociais, por exemplo, hoje eu tento falar de uma maneira muito mais acolhedora, porque eu percebo que o futuro, e agora já está acontecendo, mas tem um futuro vindo aí, que as pessoas terão mais dificuldades em ter equilíbrio na sua saúde mental. Sim. O aumento do uso de medicamento psicoativo, né? Então vamos pensar Rivotril, Lexotan, Prozac, ansiolíticos, né? Então a pandemia fez as pessoas também ficarem numa sensação de perda, de um delírio. As pessoas estão realmente vivendo momentos difíceis, né? Pensando na saúde mental, na qual eu tomo remédio para dormir e quando acordo tomo remédio para acordar, sabe? Então nós estamos passando por um processo que, se a gente não tiver responsabilidade naquilo que a gente fala e não propor um acolhimento, um espaço no qual a pessoa possa se sentir segura e ter uma fala e uma escuta mais ativa, a gente acaba se perdendo, né? Então eu me proponho a isso, como você também se propõe. Sim. A trazer alguma coisa para as pessoas que possam fortalecer essa potencialidade de equilíbrio que elas estão buscando. Isso é legal, né, cara? É diferente. É um papo diferente, é uma história diferente, é um caminho que está sendo muito difícil de você ver.
Hoje, a gente olha nas redes sociais, a gente acaba vendo que os profissionais que deveriam estar orientando e deveriam estar abraçando, eles estão pendendo para lados, como se fosse guerra de ideologias, de N outras coisas. E, e isso mancha um pouco a imagem do nosso trabalho, mancha um pouco a amplitude do cuidado que a gente pode ter enquanto psicólogo. E nesse espaço, assim, o que eu me proponho há uma polarização política, ideológica gigante, Gigante. e eu me proponho, hoje eu me proponho muito a estar acolhendo as pessoas que estão sofrendo, porque isso faz sofrer. Sim. Isso faz sofrer, isso gera um desequilíbrio emocional muito grande. A gente tem aí, por exemplo, a questão do Covid, hoje a gente tem a questão política, hoje a gente tem uma questão de desenvolvimento empresarial, as, a tecnologia está mudando, a velocidade das coisas estão mudando, são muitas mega tendências que estão acontecendo e que as pessoas, ou por falta de conhecimento, ou que não está tão perto disso, elas sofrem as ações disso e acabam distanciando cada vez mais, né? Porque tem mais o contato familiar, tá mais difícil você ficar com as pessoas, tá mais difícil você ter um diálogo saudável. Hoje tá muito grande. Vou dar um exemplo. Se você está em uma empresa e trabalha no horário comercial, você tem um horário legal para você almoçar, mas se você já está no horário intercalado, é a hora. Então, esses contatos com a família, ela vai mudando as pessoas. E isso vai acabar com problemas. E as pessoas Conseguir. precisam encontrar, as pessoas precisam encontrar estratégias para poder equilibrar aquilo que está pesado. E é Exatamente. difícil. Como que eu vou falar para uma pessoa que acorda 4 horas da manhã, faz o café, faz o seu almoço 4 horas da manhã, faz uma marmita, pega um metrô, um ônibus 5h30, vai no metrô 6 horas, sai do metrô 2 horas de metrô para chegar 8 horas no trabalho? Como que eu vou falar para essa pessoa sobre saúde mental? Entende? É Sim, cara. difícil. É Mas difícil. como que essa pessoa que se equilibra na saúde mental e consegue sobreviver com pouco, né? Com a dificuldade de não ter um salário que pague as contas no final do mês? Então, o nosso papel enquanto psicólogo, por isso que muitas vezes, Rafael, eu acabei fugindo da clínica. Porque a clínica ela é elitista ainda. Sim. A clínica é cara. As pessoas não têm 150, 200, 300 reais para pagar toda semana para conseguir ter atendimento clínico. E o serviço público não tem dentro das suas premissas o atendimento clínico. Né? Exatamente. Porque como que eu vou atender? Eu, sendo alguém do serviço público, consigo atender uma pessoa toda semana, tal. Então a gente tem que criar estratégias, e não só estratégias da psicologia, mas estratégias de políticas públicas que facilitem essas pessoas melhor viver, comer bem, dormir bem e ter um meio de transporte que auxilie, e para aí sim pensar também no processo de saúde mental. Né? Então a gente tem vários desafios, e a psicologia, principalmente a psicologia social, me permite a ter um olhar das classes sociais, uma base do social, que faz eu melhorar o meu atendimento quando eu faço psicoterapia, quando eu sou psicoterapeuta. Isso é Né? legal. E a psicologia humanista, em olhar, ter essa empatia, né? Porque essa fuga que eu tive dentro da psicologia clínica é por eu ter algo que borbulha em pensar como que melhorar e diminuir a desigualdade social, sabe? Porque hoje a psicologia, muitas pessoas se formam em psicologia e vão para atendimento. Isso não é errado, claro que não. Mas quanto mais você conhece a sociedade, quanto mais você conhece as bases sociais, os processos, os preceitos da base social, melhor você vai ter o seu processo empático e de análise frente ao seu cliente. Isso aí. Né? E por isso que passa por nós. Como eu sou branco, né? Caucasiano, mesmo tendo nascido numa vila, eu tive a possibilidade de estudar, eu tive a possibilidade de fazer faculdade com bolsa, mas numa faculdade particular. Como que eu vou ter um olhar se eu não descer e olhar realmente a realidade, tatear a realidade? Eu sempre falava isso para vocês, né?
pisar com os pés descalços na vida do outro. É isso aí. É É difícil. sem ter julgamento, sem ficar tentando construir uma narrativa de melhor vida, da ideia de vida boa. Não, escuta a pessoa. Entenda o que ela está querendo dizer, de onde ela vem, quem ela é, que bairro, como que é a sua casa, como que eu posso falar para a pessoa ter saúde mental, sendo que ela não tem nem saneamento básico na casa dela. Difícil, né? E é isso que a psicologia hoje eu amo trabalhar com educação, porque a educação pode transformar a vida. Sim. Por isso que eu estou ainda na educação fazendo. Eu lembro que isso foi exatamente esse ponto que você falou foi uma dificuldade minha quando eu estava estudando. Muito nesse ponto. Esse ponto aí, cara, e hoje eu trabalho esse ponto. E eu dou o nome de aceitação e entendimento. Primeiro você precisa aceitar. Depois você vai entender. O entender vem com a experiência. Então, se a gente não aceitar as coisas, a gente vai buscar dar desculpa, a gente vai buscar dar coisas mirabolantes para poder explicar. Mas se você realmente não aceitar a tua realidade, as suas dificuldades, quem você é, aquilo que você está fazendo, você não vai conseguir entender o que você precisa fazer. E isso, cara, é muito marcante. Quando você sente o que eu acabei de falar agora, transforma a sua vida. Porque você começa a enxergar as coisas com o outro. Você começa a sentir a vida de uma forma mais intensa, mas de uma forma mais gostosa. Como você disse, né? Você está numa situação em não julgar. Eu até penso, às vezes, ao contrário. Se eu chegar e eu julgar, quer dizer que eu preciso melhorar mais. Às vezes, o corpo me avisando que eu estou fazendo alguma coisa que não está legal. É uma ferramenta, é uma forma de você se olhar e entender aquilo que você precisa realmente fazer, né? Mas é difícil, porque quando você mergulha, a tendência de você não voltar é muito grande. For pesada, né? Então, mesmo hoje eu tendo um cargo maior do que eu comecei, hoje eu percebo que sucesso é você estar aonde você se sente bem. É isso aí. É porque tem muita gente que está fazendo um caminho contrário. Está saindo dos cargos das lideranças e voltando a ter o pé no chão. É isso aí. Né? Comprando o seu sítio, teve a possibilidade de comprar seu sítio, mas viver mais próximo da natureza. Exatamente. Porque a gente tem uma tendência a entender que com a maturidade o que vale é você estar perto de pessoas que você gosta. Né? Então é melhor passar fome com os amigos do que sozinho. E quanto maior os seus cargos, mais sozinho, mais um trabalho solitário é. Sim, eu ia até comentar isso aí. Tem que estar muito pronto para isso, porque quanto mais você cresce, mais sozinho é a sua função e mais responsabilidade você tem. Uma das grandes sacadas assim que eu venho trabalhando hoje é a questão do networking. Você só cresce na vida, você só consegue chegar onde você quer chegar, sentir a tua vida acontecer quando você se aproxima de pessoas que querem a mesma coisa que você. Quando você tá num mundo onde as pessoas estão falando a mesma língua, a coisa flui, a coisa vai. Porque se você tiver pregando no deserto, cara, não vai rolar. Você não vai sentir. E aí acaba te prejudicando, né? Como você está falando, se você está sozinho e você não consegue trazer pessoas que estão na mesma vibe que você, fica difícil. E isso, o mundo faz com que seja solitário. É isso. E aí você tem que criar, no meu caso, eu crio equipes, né? Eu faço gestão de equipe, crio equipes que estejam na mesma sintonia, senão as coisas não funcionam. Não funciona. Não funcionam. Ao ponto assim, a gente precisa entender com quem a gente está dando a mão. Sim. Quem que a gente está abraçando, com quem a gente está seguindo o processo. E isso foi muito importante na minha formação intelectual, minha formação enquanto pessoa. Entender que quanto mais alto você está, se você não se fortalecer, equilibrar o processo das emoções, saúde mental, mais sozinho você se sente. E quanto mais sozinho você se sente, mais isso prejudica a sua saúde mental. E aí você adoece. Exatamente, cara.
Meu, é muita história, é muita coisa. Muita, muita. Ô, João, vou deixar já um convite, cara. Vamos pegar um dia, vamos marcar um tema específico pra gente poder trabalhar essa saúde aí. Vamos, sem problemas. Cara, eu Agora que achei muito você falou, interessante. eu trabalho muito hoje com uma das minhas redes sociais, né? Uhum, Trabalha com a questão dos homens, né? uhum, Porque a gente tem um processo patriarcal, uma questão que também na nossa construção, desde a infância, né? E quanto que isso interfere nas sim, nossas ações enquanto adulto. Não só os uhum, homens, as mulheres também, mas eu tenho um Instagram que é o Homens e Cura, né? Que sim, eu fala sigo. especificamente disso. E é isso, o que eu penso assim, é importante ter sucesso, mas sucesso é onde você se sente bem. Não adianta ter um cargo bom. Se você não está feliz, eu fico imaginando, bom, você tem 90 anos para viver nessa vida. Você vai tirar 30, 40 anos da sua vida para ficar infeliz no lugar que você não se sente bem? Não Isso, faz cara. sentido para mim. Não faz sentido. A gente tem que comer. O meu papel é, se eu puder escolher pelo lado esquerdo do cardápio e comer bem e poder viajar. Não quero enriquecer, porque eu não vou levar nada disso, né? Sim, Não vou levar nada disso, não quero ficar nessa ânsia, eu quero ter que enriquecer, eu quero ter um carro do ano. Meu carro não é do ano, meu carro ele é um carro popular, né? Eu moro de aluguel, não tenho pretensão de ficar, por quê? Porque eu tenho outras prioridades. Tem gente que adora investir, tem gente que adora ter um carro do ano, um carro. Tudo bem, se isso te faz bem, tá ok. O que eu venho pensando na minha vida é: eu tenho que estar em paz. Tenho que estar em paz. E para buscar a minha paz, eu tenho que parar de ser um buscador econômico. Essa ideia de trabalhar para pagar meus boletos ou trabalhar para acumular bens é algo que eu fico pensando. Quando tiver 80, 90 anos, eu espero chegar até lá. Se eu morrer com 80, 90 anos, espero que seja com saúde. Olhar e falar: bom, tá aí, vou embora, não deixei nada aqui para ninguém, tô tranquilo e segue a vida, viajei bastante, conheci esse mundo o tanto que eu pude. E esse para mim é o meu sucesso. Ah, cara, é legal, hein? Ô, João, queria agradecer, Eu que agradeço, reforçar, meu irmão. reforçar esse convite aí pra gente, aos poucos, montar algum outros conteúdos interessantes, que eu acho que é legal falar sobre. E é uma veia que o ExpressaCast tem esse princípio de poder trazer conteúdos que ajudam as pessoas a sair da zona de conforto, a sair do sofrimento, para poder pensar e refletir no futuro, né? Entender o que ela estava vivendo nesse momento. Eu agradeço muito, né? Sempre foi um aluno muito dedicado, um aluno brilhante que também discutia muitas coisas, né? E a gente continua discutindo muitas coisas. E agradeço a oportunidade, né, de ter contribuído com a sua formação, contribuído com a sua vida, porque é disso que nós somos feitos, né? São legados, é aquilo que a gente deixa. Se a gente pode deixar um pouco de perfume nas pessoas, deixar um pouco de amor nas pessoas, a gente tem que fazer com o maior amor possível. E é assim que eu busco, é assim que eu faço, e é assim que eu tento me equilibrar na vida. Não sem choro, não sem dor, não sem sofrimento, mas tentar entender tudo aquilo que está acontecendo na minha vida da melhor maneira possível e agradecer, né? Então só agradeço, honro esse espaço aqui e fica com Deus, meu amigo. Obrigado, viu, Joel? Agradeço de fundo do coração, cara. Muito obrigado mesmo. Gente, abraço aí. Até Um mais. abraço, pessoal.